Boa noite, amigos da TV Rio Branco. Nesta segunda-feira, dia 11, dia do advogado, nós vamos receber aqui na TV Rio Branco, no programa Tribuna Livre, o vice-prefeito de Rio Branco e também secretário municipal de Educação, o doutor Alisson Besteni. Seja bem-vindo, doutor. O senhor que faz parte do PP, o Partido Progressista. Partido Progressista, isso. Exatamente. Como sempre, Osmir Lima e Narciso Mendes estão a compor a bancada de debatedores e entrevistadores. Boa noite, Osmir. Boa noite, doutor Narciso. Boa noite. Isto posto, nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Esperamos continuar contando com a sua audiência. Até já. Ok, estamos começando para valer mais uma edição do Tribuna Livre, coladinho aqui no Roda Viva, da Rede Cultura, nossa parceira há mais de 3 anos. Esperamos continuar contando com a sua audiência, você que sempre prestigia o programa mais famoso de debate da TV brasileira, é sequenciado pelo único programa de debate 100% da nossa TV acreana, o Tribuna Livre. Seja bem-vindo, doutor Alisson Besteni, vice-prefeito de Rio Branco, secretário municipal de Educação. Obrigado, Muniz. Também aproveitar esse momento para desejar uma boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, seus Mis, seu Narciso. Sempre é uma imensa satisfação, né, fazer presente nesse programa maravilhoso, Tribuna Livre, né, com esses dois debatedores aqui que trazem uma experiência, né, para a vida pública do Estado. Tem uma história bela, a gente contava antes aqui nos bastidores, eu ouvindo atentamente a cada história, que nós que agora eu faço parte da educação, e a educação é essa ferramenta transformadora, né, para uma sociedade, e a gente fica muito feliz de ver que a gente tem uma história bonita, né? E aqui nós temos parte dessa história aqui nesse programa, né, no Estado A, quando se fala da política acreana. Então, sempre é muito bom compartilhar, né, com essas grandes figuras públicas aqui do nosso Estado, Osmir Lima e Narciso Mendes. Legal. Ô, Osmir, sem menosprezá-lo, vou dizer que o doutor Narciso, por ter uma ligação mais forte com o Alisson, já a gente vai dizer por quê. Até pela idade, né? Então você já entendeu, né? Doutor Narciso, pode fazer a primeira pergunta ao nosso convidado. Então, por provocação do prefeito, do vice-prefeito, ele se reportou à educação como o único, não é só o principal, não. É o único instrumento de transformação social e econômica do mundo, quiçá do Brasil. Por que e a idade nos permite a fazer esse seguinte questionamento, porque há 50 anos atrás, quando nós fazíamos o curso primário, nós sairíamos melhor preparados do que hoje. Isso mesmo. O que a gente percebe hoje, né? Eu venho da área da saúde, mas a educação é a base de tudo, né? Porque a gente pudesse chegar até, né, o nível superior se formando, você precisa ter uma boa base, né? E nas escolas, né, ao longo dos programas que tinham antigamente, né, davam essa sustentação, davam essa base. E hoje eu percebo que estão buscando esse resgate. A gente ali na educação, por exemplo, hoje a gente lançou um grande programa, que é o Avanço IDEB 2025. Apesar de muitos contestarem, não, o IDEB só avalia números, né, que isso reflete diretamente nos recursos financeiros, mas quando você também, né, não utiliza só os números como moeda, né, digamos assim, para você conseguir mais financiamento para a educação, mas trabalhar a qualidade, e é isso que nós fizemos aqui hoje em Rio Branco. Nós lançamos um projeto, um caderno, uma edição inédita, por exemplo, de um material pedagógico, onde nesse material a gente está trabalhando questões de português e matemática, né, para que as crianças tenham essas aulas reforçadas e aí, consequentemente, a gente mantenha,
No mínimo, a colocação que nós estamos hoje nessa educação de qualidade, para ter o conhecimento junto ao 5º ano, ou chegar no primeiro lugar. E a gente percebe que esse resgate tem sido feito ao longo dos anos, muito porque realmente a educação vinha numa queda no país como um todo. E hoje eu vejo que os programas que o Ministério da Educação vem lançando, como é o Alfabetizar, né, o Pé de Meia, por exemplo, todos esses programas envolvem voltado a uma educação, nessa educação básica melhor, que é justamente onde a criança vai aprender a ler, escrever, conhecer português, matemática, você dá uma condição melhor para que ela aprenda. E isso, o país todo, eu tive agora há pouco no Fórum da Undime, a preocupação maior é exatamente isso, é melhorar principalmente na alfabetização, trabalhar esses programas já nessa fase do primeiro ano ali da alfabetização, você melhorar esses indicadores. Hoje a vantagem é que você tem esses dados, né, muito rápido, você sabe que realmente todas essas redes educacionais no Brasil todo estão trabalhando, isso facilita porque hoje nós temos a tecnologia, né, na palma da mão para colher esses dados, porém também a tecnologia, por outro lado, né, também ela atrapalha, né, também ela atrapalha, mas, por exemplo, quando vem, né, o deputado Ferreirinha, que é o secretário do Rio de Janeiro, e coloca a lei de proibição de telas, né, naquele período de aula, isso também é justamente para minimizar esses efeitos da tecnologia, porque a tecnologia você usa, né, em benefícios, por exemplo, para essa coleta de dados, que você possa atacar naquele principal ponto onde a gente tem dificuldade, seja na matemática, seja no português, seja no ambiente escolar, né, na gestão, o que a gente precisa melhorar, na merenda, no professor, o tempo em sala de aula. Então a tecnologia ajuda isso e também, em alguns momentos, você usar a tecnologia, que você pode interagir com o material que você tem, pedagógico, né, junto com a formação do professor. Nada vai substituir o professor em sala de aula. Isso pode vir tecnologia, mas o professor ali, né, o diálogo direto, olho a olho, olho no olho com o aluno, isso jamais vai substituir. Mas a tecnologia, ela auxilia, e ela tem demonstrado isso ao longo dos anos, que ela auxilia muito na evolução desses alunos. E eu não tenho dúvida de que o nosso país, o Brasil, ele tem buscado avançar, e é com a educação que nós vamos avançar muito. Hoje a gente vê aí nossas crianças aí, né, evoluindo cada vez mais, muito rápido, e também a gente vê profissionais que estão fora do nosso país, né, em vários outros países, né, formado aqui na nossa rede educacional do nosso país, dando a sua experiência, né, produzindo conhecimento em outras indústrias multinacionais. A gente vê muito isso. Nós temos uma mão de obra muito boa aqui no nosso país, produzida pela educação do Brasil. Secretário, rapidinho, o que vocês pretendem fazer com o Avança IDEB que vocês lançaram hoje? Então, o Avança IDEB, nós somos hoje a segunda capital do Brasil com o melhor número. A gente só perde para Goiânia. Goiânia teve a nota 6,5 e a gente 6,4. Um décimo. Nós estávamos agora, recentemente, no Rio de Janeiro, eu, prefeito, Tião Bocaló, na conferência lá na Frente Nacional dos Prefeitos, com o CONSEC, os secretários de educação das capitais. E lá a gente já fez esse desafio, inclusive, com o prefeito de Goiânia. Nós vamos passar, vocês, o Sandro Mabel, que é um grande empresário, né? Ex-deputado? Foi deputado conosco. Foi deputado. Sandro Mabel para quem não conhece, né, o Sandro Mabel, prefeito de Goiânia, ele é dono das bolachas Mabel, Biscoito Mabel. Empresário forte. E aí o que vocês estão fazendo lá que, né, um município, né,
como Rio Branco, né, que se a gente for olhar os dados, os números, né, é a terceira capital do Brasil mais pobre, né, Bolsa Família, que tem 43 Mas mil que programa famílias. é esse? Explique melhor que Então, programa é esse. esse programa é voltado do Avanço IDEB é justamente para, olhando não somente para os números, mas olhando para o aprendizado em si. Pela qualidade do ensino? Pela qualidade do ensino. Olhando, a gente está reforçando com esse material inédito, além dos conteúdos voltados para matemática e português, a gente montou um caderno de exercício aonde reforça as nossas crianças do 5º ano que vão passar por essa avaliação. É prerrogativa nacional essa avaliação do aprendizado, a prova SAEB, para ver, né, como é que está o aprendizado no Brasil e se realmente a gente está aplicando de acordo com a norma da BNCC, de acordo com o que se preconiza dentro do currículo escolar, se esses alunos têm evoluído, né, com o aprendizado. E vem essa prova avaliando tudo isso. E nós estamos criando uma metodologia aqui, que é esse projeto do Avanço IDEB 2025, onde a gente reforça dentro da nossa rede de ensino, fora os investimentos que a gente tem feito ao longo da primeira gestão do prefeito João Bocalon, e a gente tem dado continuidade e reforçando ainda mais. Por exemplo, quando você investe em tecnologia, nós colocamos tablets, Chromebooks nas escolas, com tela interativa, também notebook para os professores, né? E também investimos no básico, que é reforçar a merenda escolar. Nós colocamos café da manhã para nossas crianças, e a gente sabe que muitas delas, às vezes, vai para a escola para se alimentar, né? E uma alimentação saudável. Uma refeição a mais além da merenda. Uma alimentação saudável, isso protagoniza para nossas crianças que elas possam ter as melhores condições para poder aprender. Ninguém aprende com fome. Muitas delas vão para a escola porque querem comer, né, e precisam estar bem alimentadas de forma saudável. Hoje nós temos fruta, pão, café com leite, toda uma alimentação reforçada. Isso é uma prática nossa, a gente tem reforçado cada vez mais para dar as melhores condições para os alunos. Além das formações com os professores, capacitação, os nossos professores passam por formação contínua o ano todo. E principalmente nesse período de avaliação, a gente tem casado tudo isso. Todas essas ações, elas são um conjunto, né? Nós investimos também num programa que nós recebemos agora, o prêmio, lá em São Paulo, que é o Mente Inovadora, que é um programa israelense. Depois eu posso trazer aqui falar um programa inteiro sobre esse programa, que é um programa voltado para um aprendizado mais lúdico para as crianças do 1º ao 5º ano, onde tem uns jogos, que esses jogos faz com que a criança desperte pelo raciocínio lógico, né? Também desperte pela estratégia de aprender, e isso envolve a família, puxa a família para as escolas, porque eles levam exercícios para casa em forma de jogo, para jogar com seus pais, né? Para jogar com as suas famílias, e isso desperta também nos pais esse interesse de aprender e envolver dentro da escola. Então, esse programa Mente Inovadora, está aplicado em 130 municípios do Brasil. Mas, secretário... E desses 130, só para me concluir, desses 130, nós fomos o primeiro lugar que mais crescemos com o Mente Inovadora. Tanto que nós recebemos um prêmio em São Paulo agora, eu, prefeito João Bocalon, tanto para a questão da gestão, da aplicabilidade desse programa, como para também a interação com os pais, né? Foi o que mais avançou. E isso tudo casou ao longo desses anos nessa evolução, vem evoluindo, e a gente espera que com mais esse movimento que nós fizemos hoje, que é o programa Avanço IDEB, a gente vai colher frutos no futuro, ainda melhor com a nossa educação. Quem sabe aí o 1º lugar no Brasil, né, como a melhor educação, né, do Brasil. Secretário, como sendo a melhor. Inicialmente eu vou tratá-lo como secretário de Educação. No segundo tempo eu vou passar para
vice-prefeito, que vamos tratar de política. Correto. Perfeito? Eu li algumas reportagens sobre o ensino no Brasil e lá constava que as melhores cidades com os melhores índices, eram aquelas cidades que tinham a maioria das escolas de tempo integral. Correto. E interessante, eu vi alguns países, notadamente país europeu, onde o ensino é todo de tempo integral. Eu pergunto o seguinte: é um custo muito alto para nós aplicarmos nas escolas o tempo integral? O tempo integral é estudar de manhã, almoça na escola, estuda à tarde e ainda pratica esporte. Né? O dia todinho, até evita a creche, a família está trabalhando lá tranquila e ele fica à disposição disso, que é também um projeto que é antigo, do Brizola, etc. É muito bom essa pergunta, Smith. E é importante, né, reforçar que a escola de tempo integral não é só do ponto de vista pedagógico, né, para que a criança ela tenha lá, né, X horas de conteúdo, seja de matemática, de português, né, de ciência. Não. A escola de tempo integral justamente também oferecer para que a criança possa ter a oficina de arte, né, de leitura, de esporte, de cultura. Então, esses dados, eles estão corretos. Quando você tem com maior tempo a criança na escola, né, consequentemente, ela vai ter a oportunidade desses conhecimentos todos. Não só na parte das disciplinas, né, obrigatórias, mas também, né, ter conhecimento para desenvolver outras habilidades e competências, né, como é o caso da arte, por exemplo, que envolve a cultura. Você vai aprender teatro, oficina de arte, laboratório de informática, né, também a parte esportiva. E isso tudo a gente tem buscado, dentro do nosso planejamento, ampliar. Hoje nós temos na nossa rede municipal 6 escolas de tempo integral. Do ensino fundamental, por exemplo, de 29, a gente tem de tempo integral, né, 6 escolas que a gente quer ampliar. Esse é um dos nossos projetos, que é ampliar essas escolas. Agora é importante, e é uma discussão que tem sido feita, muito voltado para o financiamento, porque é caro você, né, por exemplo, te dar um dado, para você ter essa criança, e aí partindo da premissa que ela precisa se alimentar bem, né, você tem que inserir mais uma refeição, né, do tempo integral, além do café, do lanche, do almoço, o lanche da tarde. Então são 4 refeições, né? E o financiamento público hoje, o financiamento que vem pelo governo federal, né, a diferença de uma criança que estuda parcial para uma criança que estuda de forma integral, né, é muito pouca essa diferença. Por exemplo, uma média, uma criança de tempo parcial, ano, é 8 mil. De tempo integral é 10 mil por ano. É insuficiente para cobrir as despesas? Para cobrir todas as despesas. Investimentos. Então, isso é uma discussão que a gente tem falado agora no Plano Nacional de Educação, onde vai estabelecer a meta da educação para mais 10 anos. Então, se as prefeituras não investirem mais, vão comprometer hoje, a fica qualidade. na mão das prefeituras, do governo, por exemplo, principalmente no fator amazônico, que é uma discussão que a gente tem buscado com a nossa bancada discutir, que é o fator amazônico. Você fazer educação no sul do país, no sul e sudeste, é uma realidade. Até mesmo no centro-oeste. Né? Até mesmo no centro-oeste. Aqui é diferente. Na nossa região amazônica, é outra realidade. Nós conhecemos a nossa região amazônica. Você vai falar de escola rural, escola das águas, né? E nós temos hoje 2 períodos muito claro dentro dessas mudanças climáticas. Ou é um período de muita chuva ou de muita seca. Agora é um problema da seca, onde a gente vai ter aí nas nossas escolas, com relação ao abastecimento de água. Né? Nós temos que mandar, por exemplo, para a escola de zona rural, carro-pipa para abastecer, isso tem um custo, né, que não é computado.
né, pelo Fundeb, né, os acessos a essas escolas ribeirinhas, a dificuldade que é. Hoje você construir, né, e o dado diz todo, você construir na nossa região é o maior metro quadrado, né, de construção, né, o valor do metro quadrado de construção maior é aqui na região norte, em especial aqui no estado do Acre. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Hoje, construir uma creche, né, como nós temos feito aqui em Rio Branco, com a qualidade que nós estamos prezando, por exemplo, e aí eu já aproveito e já convido, até a final do ano, nós vamos lançar a maior creche do estado do Acre, com capacidade de 300 crianças, ali na Vila Acre, em frente ao Parque Chico Mendes, que vai ter criança de 0, né, que antes não tinha. Inovação agora. Nós temos o berçário, já convido, nós inauguramos em em abril desse ano, lá na Cidade do Povo, Seibelini, que nós temos lá hoje já 10 crianças, né, nessa faixa etária dos seus 4, 6 meses, onde a mãe pode trabalhar depois que ela sai do seu recesso maternidade, ela pode deixar seu filho lá, onde vai ter todo esse aparato. Nós temos lactário, nós temos a pessoa que prepara o leite da forma que é para preparar, com os berços, com todos os cuidadores. Então, esse cuidado, que é um custo alto, hoje a gente não tem esse financiamento por parte dos recursos federais, e isso sai muito do recurso próprio do município. E realmente a escola de ensino integral, a gente tem que ter nesse olhar do Plano Nacional de Educação, e aí eu falo no país todo, para a gente desenvolver cada vez mais uma educação de qualidade para as crianças do nosso Brasil, que é o futuro, eu acredito muito. Investir em escola de tempo integral, mas a gente tem que aportar esse recurso. Entendi. Aportar cada vez mais recursos voltados para a educação. Legal. E assim nós vamos usar o primeiro intervalo comercial. Esperamos continuar contando, então, com a sua audiência. Você da capital e também do interior. Até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Se você ligou agora, sintonizou o seu televisor no canal 8.1, muito obrigado pela audiência. Nós estamos aqui a receber, desde o início do programa, claro, o doutor Alisson Bisteni, secretário municipal de Educação e vice-prefeito de Rio Branco, ele que é do PP. Registramos aqui a presença do Márcio Cavalcante, quase que até o xará, hein? Márcio Cavalcante e o Anderson Oliveira. Claro, também acompanhado isso aqui do nosso amigo Rutenberg Crispim, fazendo parte da assessoria do Dr. Alisson Bisteni. Osmir Lima, você pode começar então essa série agora. Não é a vez de Narciso, não? Não, eu comecei o... Cedo alheio. Bom, obrigado. Você gostou desse cedo alheio? Sendo alheio. Não estou criticando, não, estou achando interessante. Ah, não. Sua cultura, entendeu? Bom, viu? Bom em português. Osmir, você sabe que eu estou escrevendo todos os dias um artigo meu no AC 24 horas Sei. E todos os dias De vez em quando eu leio, não leio todo dia também. E de vez em quando eu peço desculpa pelo meu péssimo português, mas não é. pelo menos a ideia é minha. Isso é modéstia sua. Mas, meu vice-prefeito, agora eu quero tratar de questão política também. Vamos lá. Você é do PP. Progressista. Hoje progressista, né? O partido Progressista. Hoje que está fazendo uma aliança. Na verdade, assim, o nome é progressista, né? Antes era Partido Progressista, agora ficou só progressista. E agora com a federação. Uma federação. Eu para essas eleições, União Progressista. União Progressista, que é a união do PP com União Brasil. E vai ficar muito forte, hein? Muito forte. Já ficou. Você sabia, prefeito, que os partidos políticos pioraram de qualidade quando passaram a mudar de apelido, né? Foi. Bem, essa aliança fortalece muito, quer União Brasil, quer o PP.
Eu tenho lido no recanto do meu lar, gostou? Quase uma poesia, né? Eu tenho lido que o prefeito Bocalhon, de vez em quando, se manifesta dizendo que é possível que ele seja candidato ao governo do Estado. Ora, em ele sendo candidato ao governo do Estado, o prefeito passa a ser um homem do União Progressista, que é o Alisson Bistênio, que está aqui conosco, né? O nosso governador, nosso querido governador, esse querido aí é uma expressão porque eu gosto dele, tá? Sim. Mas ele é muito querido mesmo. Querido. Então, já lançou pelo menos umas 4 ou 5 vezes o nome da vice-governadora Maílza. E ela tem crescido, ressalve-se. Começou de 3%, 4% e já está em 13%. Porque ainda também não está com a caneta na mão e a chave do cofre no bolso, né? No caso do prefeito se afastar, como é que fica o seu dilema? Olha, eu acredito muito, né? Eu tenho ouvido, né, algumas falas do prefeito João Bocalhon, que por enquanto ainda, né, não se lançou, né, digamos assim, mas tem, né, um certo desejo e bem avaliado também. A gente vê também os números, né, quando se coloca nas pesquisas de opinião popular, a gestão do próprio prefeito está bem avaliada na capital. E ele tem colocado, né, de forma clara, se, né, chegar no momento certo e achar que dentro dessa unidade, porque eu também parto desse princípio, eu acho que nós todos temos que estar unidos. É legítimo, acho que a candidatura da vice-governadora Maílza, né, pelo histórico que ela vem até aqui, e consequentemente assumindo, né, o governo em 2026, ela, né, passa a ser a governadora e, consequentemente, natural de que ela coloque seu nome à disposição. E nesse processo todo, eu acredito muito numa união de todos, né? Seja aquelas principais lideranças que estavam envolvidas no propósito da última eleição, por exemplo, de prefeito, que uniu o PL e o Progressista, né? Agora a União Progressista. O União Brasil também estava conosco e nós fomos vitoriosos, né? Numa eleição onde mostrou que essa união agradou, e com muito trabalho, lógico, né, tanto por parte da prefeitura quanto por parte do governo do estado. Nós fizemos não somente a capital, que é 50% do eleitorado acreano, mas nós fizemos aí praticamente todos os municípios. Isso partindo dessa primícia dessa unidade, dessa união de todos esses partidos e essas lideranças políticas. Então, uma vez que a gente vem mostrando esse mesmo resultado do ponto de vista da gestão, entregando, né, como o nosso governador diz, né, esse ano é um ano de entregar, é um ano de fazer, né? Nós temos muitas obras aí sendo executadas, o ano do executar, na verdade, né? Tem muitas obras aí sendo executadas, né, que devem ficar prontas aí até o final do ano, mais tardar até o início do próximo ano. Obras que impactam, né, do ponto de vista aqui na capital, que a prefeitura está realizando e o governo também, mas também no interior, né? Até final do ano aí nós vamos ter Ponte da Sibéria, variante, né, ligação entre 2 municípios, Porto Acre e Bujari. Então são obras que mexem com a infraestrutura do estado, e na capital não é diferente. Você vê o viaduto aqui, né, Mamed Bittar, da ABB, que a prefeitura vai entregar até o final do ano, o próprio viaduto aqui da Avenida Ceará com a Getúlio Vargas também, o governo está, né, com a obra bem acelerada. E isso tudo é o quê? É uma união dessas gestões todas, desses partidos, que muito no passado se diziam que não tinham nomes, né, que poderiam
trazer esses resultados para nosso Rio Branco, para o nosso estado. Né? Diziam-se, por exemplo, que o próprio governador Gladys, não, isso é um menino que não vai atrasar, logo vai atrasar salário, e aí demonstrou nos 6 anos de gestão, né, os avanços que o Gladson, né, mostrou na gestão dele, seja nessas obras de infraestrutura, e cumprindo seu dever, né, de um republicano, de um democrata ali, além de entregar, né, também atender a massa de modo geral, né, seja com os servidores, conversando, dialogando, e nunca se furtou, né, de enfrentar os problemas e os desafios. Né? E o maior disso foi no período que eu convivi ali diretamente com o governador, foi no período da pandemia. Nós nos unimos ali fortemente para enfrentar um problema da humanidade, ainda mais numa região que era a nossa, a região, né, amazônica, e na região aqui, em especial o estado do Acre, um estado pobre, com dificuldade logística. A gente construiu 2 hospitais, hospitais que estão até hoje. Não foi hospital de lona. Entregamos equipamentos, ampliamos lei de UTI, ampliamos o pronto-socorro, tanto de forma vertical como horizontal, que ao longo dos anos passou os tempos quase para entregar a parte vertical. Então, eu parto politicamente desse propósito, que uma vez unido com essas lideranças todas, né, seja no governo, seja na bancada federal, hoje nós temos os nossos senadores, praticamente todo desse campo, né, que tem nos ajudado a trazer recursos, tanto para os municípios como para o governo do estado, e isso tem refletido em grandes obras. Então, eu espero que em 2026 a gente esteja todo mundo unido e com esse mesmo propósito para dar continuidade nesse projeto político que eu vejo com grandes resultados, e queremos mais ainda para os próximos anos, que esses projetos, né, políticos e de gestão continuem para os próximos anos. E aí, consequentemente, para governo, para senadores, deputados estaduais, e depois, na sequência, para os municípios, prefeitos e vereadores. O meu vice-prefeito, eu ainda não vou Agora está se dirigindo ao vice-prefeito, né? Vice-prefeito. Ao vice-prefeito. Não, tudo bem, porque antes nós estávamos falando com o secretário de saúde, Sim. né? Tá, tudo bem. De educação. Ou de educação. É porque ele já foi da saúde, da Secretaria de Governo, da articulação. E nós cuidemos de 2026. Sim. Já é oportuno, ou está se aproximando disso. Com relação ao nosso governador Gladys Cameli, que eu estou aguardando que ele deixe o governo para a gente voltar a ser amigo novamente, a ter a mesma intimidade de antes, porque... Eu vi que ele deu uma honraria, não foi? E muito bem, eu parabenizei o governador pela justa homenagem que fez ao senhor. No dia 15, no aniversário do Estado. Elevação do ar. Merecido. O que me Seus já recebeu também. Recebi. Agora, Merecido em outra também. ordem. O que me preocupa... Outra ordem. E outra O que ordem. me Merecido. preocupa, e essa bomba hoje está na sua mão, como secretário de Educação. Quando você não tinha nascido ainda, eu fui professor dos 2 maiores colégios de Natal. E aqui no Acre reside 3 dos meus ex-alunos, hein? Olha que legal. Que coincidência, né? Quem são, não? Hein? Quem são? São 3. Uma, por sinal, era a mulher do ex-promotor que faleceu, foi minha aluna. A mulher do Paulo Roberto Cavalcante, que foi minha aluna. E uma cabeleireira que tem aqui no Acre, Maria Glória. Ah, tá. Mas naquele meu tempo, você falou muito bem das franquias que são ofertadas hoje aos alunos. Transporte coletivo. No nosso tempo existia ônibus escolar? Não. Não existia ônibus escolar. Hoje todos Nem merenda. Pé na estrada. Não existia merenda escolar. Farofa de Não Jabá. existia livro de graça. Nem
uniforme. Nem uniforme de Quanto graça. mais robótica, né? Que nós Quanto temos mais robótica. nós temos na escola. Naquele tempo nem existia. Mas existia uma coisa. Existia uma coisa que continua faltando. É saúde, educação e segurança pública ser uma questão de Estado e Isso. não de governo. Perfeito. Se o governo vence as eleições e pega de um adversário, as boas políticas dele devem ser mantidas. E incorporadas novas políticas. Mas aqui no Brasil, cada governo que chega, nas prefeituras, no Estado e na própria União, aí muda o nome. Paz educadora, tudo pela educação, a educação em primeiro lugar. E a educação só piora, e essa que é a minha preocupação. O IDEB, que você falou há pouco tempo, é quem tem testemunhado desse fracasso. Então, nas reuniões que você haverá de ter ainda com o prefeito, se vier ser, ou como secretário de Educação, que defenda essas atribuições como questões de Estado. Perfeito. Nós estávamos agora, e é perfeita a fala do Narciso, nós estávamos nessa reunião lá no Rio de Janeiro com os prefeitos, né, os principais de grandes capitais, inclusive no Rio de Janeiro, o próprio Eduardo. E a gente usou como exemplo, foi a base do debate, exatamente isso, olhando para os indicadores todos, que a educação ela tem que se transformar cada vez mais numa política de Estado. E o exemplo é Sobral. Sobral, não tinha. Sobral era a pior cidade do Brasil quando se falava nesses indicadores. E hoje, né? Sobral hoje lá do Ciro Gomes, do Gomes. Ceará. É. Hoje ela Dos Gomes. Dos Gomes. Mas Porque lá foi o os- prefeito, o pai, o irmão. Mas os é porque filhos. eles o usam avô. essa lógica. Lá pode vir um prefeito A, B, um vermelho, azul, amarelo, qualquer cor, que é uma política de Estado que se trabalhou lá. Lá você vai ter uma equipe de profissionais que vai aplicar todos esses programas. Se amanhã e depois mudar o prefeito, o vereador, quem for, a política permanece. A base, toda essa organização permanece. Que isso tem que ser trabalhado Brasil afora, é isso que a gente tem discutido. Agora, por outro lado, a gente também tem que olhar, né, para esses planos que são construídos nacionalmente, com essa política, voltado para essa visão de política de Estado, mas também que o financiamento venha com esse olhar sensível. A gente precisa ter esse olhar sensível por parte do financiamento público, né, para que nesses estados, nesses municípios com maior dificuldade, né, você tenha esse olhar diferenciado também. E que realmente isso seja aplicado e seja mantido ao longo dos anos como continuidade, para que a gente tenha lá na frente, daqui a 10 anos, cumprindo todas essas metas que vão estar lá no plano e, consequentemente, você tenha uma educação perene, né, e mantendo essa mesma política por muitos e muitos anos, que já eu tenho certeza que a gente vai superar vários países aí no mundo com a melhor educação do mundo. Porque nós temos tudo. Por exemplo, nós implementamos aqui outra coisa que a gente já faz nas escolas e a gente vê um resultado fantástico, né? Que é um programa que foi idealizado pelo prefeito Pocalon, e a gente tem reforçado, o Hortas e Fazendinho, o programa Hortas e Fazendinho. Que a criança, né, nessa fase do primeiro, segundo, pré-escola, aprende a lidar com a terra, a conhecer o que vai sair ali da terra, o alimento, né? Isso tudo, nós temos aí visto aí vários produtos, né, e essa briga toda, que o país produz, que outros países não produzem. Nós somos campeões em muita coisa, né? E a gente tem tudo para cuidar do alimento do mundo, né? Nós temos melhor clima, melhor terra e aí Olha, já fazemos isso. Já Precisamos fazemos avançar, isso, né? precisamos Temos que avançar, e a avançar. educação pode ser a base disso tudo. Claro. Né? Aqui mesmo nós estamos aplicando já na educação básica, na própria educação básica. Tem escola, eu convido, Narciso, vocês, os MI para irem, tem escola, por exemplo, esse alimento saudável é produzido na própria escola. O alface, a cenourinha, né, a cebolinha,
tudo isso na escola. Meu prefeito. Você faz a pergunta depois, para não ficar... Você manda, Muniz. Você sempre mandou. É isso. Nós vamos ao intervalo Quando comercial. você chamou o Plácido de meu prefeito, ele ficou... Ele se animou. Animou. A gente volta já. Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Siga-nos nas redes sociais, @oRioBranco, tá bom? Lembrando que você aqui em Rio Branco e nos municípios próximos, vocês nos assistem pela TV Rio Branco diretamente, né? No interior, vocês nos prestigiam pela NET, HD TV, no Brasil e no mundo, através da internet, por meio do portal riobranco.net e também pelo nosso canal no YouTube. Eu não quis me alongar muito na abertura, mas ainda sobre o Dia do Advogado, em comemoração às duas primeiras faculdades de Direito no Brasil, respectivamente em São Paulo capital e em Olinda, no Recife, não, aliás, em Pernambuco. Em homenagem a elas, né? Porque lá em 1827, no Brasil, o Império ainda, comandado pelo Dom Pedro, o primeiro imperador do Brasil. Isso por Narciso, deve se lembrar. A todos os advogados, os nossos parabéns, sucesso e que eles continuem fazendo realmente valer a nossa Constituição, preservando a nossa democracia. Né, Osmir, doutor Narciso? Olha, Osmir. Há um ditado que diz o seguinte, meu prefeito. Eu estou falando meu prefeito, porque se ele não for agora, vai ser depois. Mais cedo ou mais tarde, né? Mais cedo ou mais tarde. O cidadão vive no município. O Brasil de hoje, inclusive com a própria reforma tributária, que o Narciso também pode falar sobre isso, continua não prestigiando os estados e municípios. Mesmo com essa reforma. Ainda vai haver centralização em Brasília dos recursos públicos, depois vem o Estado e os municípios brasileiros hoje vivem, vou dar uma expressão até meio grosseira, miseravelmente, mas vivem com dificuldade. Eu estou vendo, prefeito, aí, uma discussão sobre a questão da reforma tributária, aumento de impostos, e nós tivemos vários aumentos de impostos no governo atual do presidente Lula. Mas eu não vejo ninguém falar sobre controle de gastos. Porque os três poderes da República, Narciso, os três poderes da República, o judiciário, legislativo, executivo, vive não é nem como no tempo da monarquia, gasto mais do que no tempo da monarquia, muito mais. Né? Ninguém controla isso, porque isso deveria ser controlado, os gastos, porque os recursos que nós amealhamos não cobrem os nossos gastos, notadamente no interior. Ora, se viesse gasto suficiente para cá, com as ideias locais do prefeito, sua assessoria, ou vista, etc., nós iríamos construir muito mais do que estamos construindo. Então, muitas vezes, não coloca culpa em prefeito. E essa lógica devia ser inversa, né? Claro. Por exemplo, essa reforma, você tem que olhar para os municípios. As pessoas vivem no município, na cidade. Na cidade. Onde os investimentos têm que acontecer lá. Claro. Né? No dia a dia. Claro. E é exatamente isso, o controle. Você às vezes vê, né, as despesas aumentando. E eu vou dar um exemplo, prefeito. E aqui o Narciso, como testemunha, não tem que me desmentir. Os gastos do Congresso Nacional de hoje talvez seja o dobro do que era na nossa época. Talvez seja o dobro do que era na nossa época.
Eu acredito. Isso tem alguma coisa que está equivocada. E alguns aspectos bem maiores, né? Sim. Então, eu pergunto a você, meu prefeito. Já não está na hora de nossos congressistas pensarem mais, não com emendas, mas com coisas definitivas que o prefeito, o seu vice e seu secretário administrem para o bem do povo? Sim, eu acredito muito nisso. Por exemplo, hoje a gente percebe que até o repasse da União, né, o FPM, no caso para os municípios, permaneceu o mesmo, você não vê acréscimo. E as despesas aumentando do município, as necessidades básicas cada vez ficando mais claro para a nossa sociedade. E aí, lógico que essa decisão, né, das principais reformas que esse país tem que passar, essa reforma tributária, inclusive essas discussões, né, que envolvem os recursos federais, eles têm essa lógica, né, de que as pessoas vivem na cidade, as pessoas vivem lá no município onde o saneamento básico precisa chegar, onde as necessidades da saúde básica precisam chegar, a própria educação, que tem que ser a prioridade para você ter essa sociedade cada vez mais transformadora e com o poder, né, de cobrar, porque com o conhecimento você passa a ter, né, o conhecimento para ajudar nesses princípios todos. E eu acredito muito que o Congresso tem esse papel fundamental, para que essas discussões todas, e primeiro que sejam pautadas, se realmente, né, tem esse interesse, para esquecer um pouco o que nós estamos vivendo no país, colocar as principais pautas para fazer com que nosso país avance. Eu acho que tem as divergências, é notório, né, enquanto questões conservadoras, progressistas, questões de lado, né, direita e esquerda, ideologicamente falando, mas nós temos um objetivo maior, que é ver esse país se desenvolvendo, e essas pautas que foram levantadas aqui, elas realmente sejam a prioridade do nosso país, né? Que a gente coloque isso como prioridade para que os estados e municípios, em especiais os municípios, eles tenham essas condições todas de poder avançar. E seus prefeitos, né, que as suas ideias, seus planos, cheguem com esse financiamento para ser executado. O Osmi atirou certinho. No Brasil, há uma grande concentração de receita na mão do presidente da República, do Estado. Mas, em compensação, e para sermos justos, Osmi, nós temos que dizer que há uma grande concentração das dívidas, mesmo aquelas que são dos estados e dos municípios. Sim. Quando os governadores querem negociar, barganhar junto ao governo federal, a primeira iniciativa dele é transferir a nossa dívida para o cofre do Estado. Nesta brincadeira, do orçamento federal, só 7% do seu total estão disponibilizados para o presidente da República. 93% dele já estão compulsoriamente determinados. É isso que é o problema. E cada vez mais, que se aumenta uma despesa, se reclama que não se aumente a despesa, a receita. A receita. Aí o que é que acontece? Os nossos deputados federais, nos tempos atuais, que no nosso tempo não existiam, dos 3 trilhões de reais do nosso orçamento, o governo federal só tem direito, poder para nombrar com 200 milhões dele. Aí os deputados federais decidiram inventar essa tal de emenda parlamentar, que eu nunca vi no mundo um país inventar um âmbito de roubalheira maior do que essa. Roubalheira? Um âmbito de roubalheira. Emenda parlamentar. Você sabe quantos deputados têm denunciado
por má aplicação e malversação das emendas parlamentares, já 80. E se continuar as investigações, vai prender quase todos. Porque essas emendas parlamentares, o parlamentar apresenta, mas não é responsável pela aplicação, pela fiscalização, e a maioria dela é negociada no balcão dos negócios. Então, a gente tem que repensar bem quando responsabilizar um poder apenas observando suas inconveniências e não suas conveniências. Sim, mas desculpe, um ligeiro comentário. Esse país é tão estranho que se estabelece um teto máximo para o servidor público. Aí, por exemplo, vou dar um exemplo do judiciário, que está em moda. O judiciário ganha 3 vezes mais em penduricalhos. Uma série de penduricalhos que não fazem parte. Penduricalho não entra na conta dele. Não entra na conta do salário. Não cai dentro da lei de responsabilidade. Não verba transitória. Né? Mas eu concordo plenamente. Eu acho que isso é uma pauta urgente que tem que ser discutida. E eu acho que os parlamentares mesmo, eles têm que ter essa noção de que os municípios estão gritando no Brasil afora. Com as suas dívidas, com as suas despesas. E se a gente fala tanto que é através da educação, que a população tem direito à saúde, acesso, que nós precisamos transformar esse país através da educação, que as pessoas precisam ter mais saúde, segurança. Eu acho que começa com esse olhar, voltado para as cidades, voltado para o município, tirar esse poder, dessa concentração diretamente ali, do presidente, do Congresso, dividir o bolo certinho, né? Dividir melhor esse bolo, podemos dizer assim. Exatamente. E as emendas, Narciso, é interessante. As emendas eles colocaram, que antes não era, na nossa época quase não existia. É uma besteira, uma bobagem. Agora eles colocaram como impositiva. Quer dizer, o presidente, para evitar que o presidente só dê os seus correligionários. Agora está impositiva. Agora é impositiva, né? O que eu acho realmente um absurdo. Hoje, o parlamentar não fala mais de legislar. Eu vou aprovar uma lei. Para liberar. Você vê os outdoors nas praças, só emenda de fulano, tal, emenda de parece que a obrigação hoje do deputado federal e do senador é só liberar emenda. Isso tem criado uma lógica, assim, os municípios têm feito toda a sua peregrinação a Brasília, né? Claro. Os municípios, o governo, porque o que acontece? Isso no Brasil todo. A gente sabe que muitas dessas obras que impactam, muita coisa que vem trabalhando nos municípios, depende muito dessas emendas, da decisão política. Tem um lado positivo. Tem um lado positivo. Mas, assim, a gente pode tentar buscar um equilíbrio nisso tudo. Acho que é isso que tem que ser discutido. Me desculpe, eu gosto quando eu costumo discordar, quando eu preciso discordar de você. Não, pode discordar à vontade. Pode? Posso. Então... Eu sei que você discordar quando eu às vezes, impositivo. Às vezes tem suas razões de ser, mas, no geral, não está tendo as razões de ser. Não, tudo bem. Vamos falar um rapidinho de política aqui. O nosso Acre respira política, né? E os nossos colunistas, eles dão de articulistas mesmo, de agentes. Todo dia lançam uma candidatura nova. E tentam instigar a briga do prefeito com o governador, do governador com a vice com o prefeito. O senhor aposta da união do grupo liderado pelo governador na eleição? Esse grupo chega unido? A direita chega unida? A direita chega unida. Eu aposto nessa união. Eu acho que, como eu disse, esse time já vem dando certo, né? E a gente não pode dar motivos para que isso não venha concretizar agora em 2026. Acho que nós temos aí, como eu disse, a maioria dos prefeitos, nós temos o governador, a maior bancada federal. Acho que é importante todos nós, enquanto principais lideranças, que quer bem para o estado do Acre, que quer o crescimento do nosso estado, dos municípios, a gente manter que esse projeto continue, pensando numa política de estado voltada a esses principais desafios que o nosso estado tem, né? Nós temos muita coisa ainda
que o Estado do Acre precisa para desenvolver, né, crescer economicamente. Né? Foi com o governador Gladys que a gente vê que o Estado, nessa política voltada para o agronegócio, né? Nós temos aí no setor dos grãos, né, a soja, por exemplo, é o nosso maior produto, né, de exportação. Isso veio agora de 2018 para cá. E a gente está vendo a produção de café crescendo, né, indústrias, né, se estabelecendo, né, seja de forma cooperativa, né, ou não, mas isso eu penso muito pelo lado positivo. Né, eu quero ver cada vez mais o Estado crescer e desenvolver. Eu acredito que isso, no âmbito da política, você mantendo essa lógica, né, desse grupo unido, que vem com essa política sendo desenvolvida, a gente possa aí concretizar uma política voltada para esse estado de crescimento econômico, desenvolvimento, né, que essas estradas recuperadas, todas elas como o DERAC vem fazendo, as ACs, né, a gente espera agora com a visita do presidente Lula que realmente se concretize esses investimentos que o governo federal vai fazer com a BR-364, né, que... Ele prometeu 700 milhões, 800 milhões. 800 milhões. 800 milhões. Ótimo. Mas aí eles vão fazer aí o edital para fazer o projeto da Ponte Rodrigues Alves, na fala do ministro Renan Filho. Eu vi. O ministro da Infraestrutura colocou tudo isso. A gente sabe que isso reflete diretamente, né, nas questões econômicas do Estado. E nós que estamos à frente, enquanto partidos de direita, podemos dizer assim, queremos estar todos juntos para buscar aplicar essa melhor política para nós acrianos. Okay. Eu sonho demais com um Estado cada vez mais próspero, né? E aí com essa relação com o Peru, e a gente crescer bem. Coisa pra ti, aqui é onde estão nossos netos, nossos filhos, bisnetos. O governador, eu vejo algumas pessoas criticarem, agiu acertadamente quando foi prestigiar não o Lula, mas o presidente da República. Sim, presidente da República. O presidente da República. Acima de tudo, é o presidente da República. Osmir, nós questões institucionais. E é um Estado que depende totalmente Osmir, nós misturar com a questão ideológica. Jamais. Nós começamos com o doutor Narciso, vamos terminar com você. Vamos começar a despedida com você. Suas considerações finais. Não, para mim é um prazer enorme. Fazia algum tempo que eu não vi o nosso Alisson, mais por culpa minha do que dele. Porque ele vai à solenidade. Eu, infelizmente, estou impossibilitado de ir a lugar onde tem poeira, onde tem isso, tem aquilo. É um pouco, talvez, da idade, mas acompanho. Que bom. Acompanho o seu trabalho, acompanho o doutor Calon, acompanho o governador. E eu, como acriano, eu só desejo bem para o Estado. Sim. Eu não quero saber de onde faço, eu quero saber a cor do gato, né? Só quero que ele casse rato, né? Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, né? Então, de onde vier dinheiro para promover o nosso desenvolvimento, venha de onde vier. Ele é bem-vindo. Sim. O empresário que queira vir para cá para produzir, para gerar emprego, para gerar renda, ele é bem produzido, ele é bem-vindo. Nós estamos hoje atravessando um momento difícil no país. Então nós temos que ter toda a habilidade para não haver um retrocesso. Foi um prazer enorme te revê-lo. Um prazer enorme, um abraço apertado e um êxito para você na sua administração. Obrigado. Bom, por último, a gratidão de recebê-lo. E aqueles que vão disputar mandatos eletivos o ano que vem, que comece a colherem votos. O governador será eleito que tiver o maior número de votos. A mesma coisa, os deputados federais e senadores. Mas você está colocado numa singularidade que eu não vou lhe perguntar e você não precisa me responder.
mas apenas vou adverti-lo. Você terá uma eleição antecipada, que vai depender da decisão do Tião Bocalhon. Se ele se afastar da prefeitura para concorrer à eleição de governador, para onde anda a sua torcida? Minha torcida é pela unidade. Respondeste bem. Minha torcida é pela unidade, sempre. E eu também agradeço demais fazer parte aqui, né, desse programa, dessa bancada, cheia de experiência, de amigos queridos que eu, né, tive a oportunidade de rever, seu Osmi. Fico feliz de estar revendo com saúde. Obrigado. Tenho que só, além de pedir a Deus que ele mantenha assim, sempre, com saúde, né, esse homem maravilhoso, acolhedor, assim como o seu Narciso também. A gente já se encontrou recentemente, casamento do sobrinho do seu Narciso, a gente tem se encontrado e sempre é um prazer revê-lo. Assim como o Muniz. Obrigado, Muniz, sempre, né, mediando todo esse debate. E espero, né, sempre assim que for chamado, trazer as boas informações, né, debater aqui bons temas, né, para a população de Rio Branco, em especial, para o Estado, né, que é o desejo de todos nós, como o senhor Osmi. Enquanto acrianos que somos, a gente quer ver esse Estado cada vez melhor, se desenvolvendo, gerando oportunidade para as famílias, vendo nossas crianças cada vez se desenvolvendo, né, e é isso que eu desejo. E o que eu puder, dentro da minha função enquanto homem público e ali enquanto secretário de Educação, eu não vou medir esforço para a gente trazer uma educação cada vez melhor para o município de Rio Branco, de qualidade, e me dedicar dia a dia para criar esses caminhos todos para cada vez mais a gente ter uma Rio Branco melhor, um Estado melhor. Muito obrigado pela entrevista, pela atenção, pela disponibilidade. Parabéns pelo seu trabalho, seja como profissional da saúde, médico odontologista, um dos melhores. Obrigado. Seja como vice-prefeito ou como secretário de Educação do município. Obrigado. Ok? Sua presença aqui nos honrou mais uma vez e nos engrandeceu. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Que Deus lhe conceda uma semana de paz. Valeu. E a você que esteve conosco, muitíssimo obrigado pela audiência, boa noite. E até a próxima semana, se Deus quiser. Eu, doutor Narciso, Osmi, e um convidado especial. Do outro lado, você, que é a razão do nosso sucesso. Que Deus nos conceda uma semana de paz, de harmonia, de prosperidade. Boa noite.